Olá, sejam bem-vindos a todos e a todas que nos acompanham aqui pela web. Esse é o Giro Podcast, uma parceria com a TV Web Carrapato, da comunidade Carrapato, aqui no Novo Lameiro, em Crato. Falando do Cariri para o mundo da web. Nós estamos aqui com a nossa convidada, a ex-secretária de Cultura do Ceará, Luísa Sela, e a atual pré-candidata a deputada federal. Seja bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui conversando com o Giro Podcast, aqui nesse espaço, né, também da parceria com a TV Web Carrapato e conhecendo um pouco mais da cultura do Crato, das instituições culturais que articulam e defendem aqui esse território. Um prazer estar conversando com você. Olha, Luiz, aqui nós temos uma comunidade que tem uma atividade cultural muito grande, tanto é que a ONG se chama Carrapato Cultural. Eles têm maracatu, tem sempre eventos aqui que privilegiam a produção da própria comunidade. É uma comunidade de agricultores, né? E que eles já conseguiram um grande feito, que foi fazer a tramitação de de uma reserva, né, florestal aqui. Já foi a papelada já foi aprovada, está faltando só estruturar, né, burocraticamente a parte jurídica disso. Eles têm uma preocupação muito grande com a inserção da comunidade num projeto de turismo consciente, né, o chamado turismo ecológico, o turismo de base, né? E eles têm aqui, a cada 15 dias, uma feira com os moradores, né, da comunidade que comercializam os seus produtos. Eles têm um banco próprio, com moeda própria, né, que é o BCS, que é o Banco Carrapato de Sustentabilidades, e tem também um projeto de cuidados, né, aqui tem uma unidade de cuidados, em que enfermeiros, enfermeiras, médicos, eles vêm aqui periodicamente dar assistência. Mas é também uma comunidade que tem muita carência, né? Carência em todos os sentidos. Não só a questão das diretrizes, né, da política pública municipal, como também estadual. É uma comunidade que tenta, de todas as formas, ter visibilidade, né? Sair desse anonimato e participar, né, dessas trocas simbólicas que a sociedade tem e precisa, né, acontecer. Então, a ideia nossa é fazer com que a comunidade seja vista como uma potência no eixo, né, da chamada economia, né, criativa. Quando existem eventos aqui culturais, existe uma participação muito grande da comunidade em termos de venda de produtos, né, e tem sido gratificante essa luta diária, né? E aqui existe uma confiança muito grande que essas políticas públicas possam ser expandidas, né? Continuadas, principalmente continuadas, pois é visível o avanço, né, que as administrações do PT têm trazido, né, são visíveis, e principalmente no que diz respeito à parte cultural. E nós gostaríamos de saber da candidata, né, da pré-candidata, quais as bandeiras que temos para essas expansões de políticas públicas para uma comunidade como essa. Primeiro, assim, eu escutando você falar, quero assim, relatar, né, como que essa comunidade se organiza, e se organiza a partir de uma articulação de uma ONG que traz a dimensão cultural no seu nome, né, Carrapato Cultural, mas que atravessa diversos campos da vida humana, né? Então eu acho que essa experiência é uma experiência que mostra como a cultura ela é base, na verdade, para a defesa e para a construção de um modelo de convivência, de um modelo de sociedade, né? A partir do momento em que tem até um banco, né? Produz uma feira, discute o turismo, a preservação do meio ambiente nessa relação com a Chapada, né? Porque são comunidades que estão ali no entorno da Chapada do Araripe, né? Então eu acho que quando a gente fala em cultura, né, em política cultural, e a gente fala que a nossa pré-candidatura parte da cultura, é a partir dessa compreensão de que a cultura ela é uma base de organização
de um pensamento sobre um modo de viver, né? E um modo de se relacionar com a natureza, um modo de se relacionar com a economia, nessa perspectiva mais solidária, né? De uma melhor distribuição de renda, onde as pessoas possam viver bem, com dignidade e ter acesso aos direitos, né? E como você muito bem colocou, tinha colocado aqui a vida social, mas essas trocas, né, de produção simbólica, né? Que a vida humana tem, né? Então eu acho muito especial perceber e conhecer uma experiência como essa, porque eu acho que reafirma esse poder de articulação, esse poder de mobilização e de apontamento de um caminho diferente do que a gente vive nesse capitalismo selvagem, né? De uma forma mais solidária de viver. E eu acho que a partir disso é que a gente traz esse elemento muito forte da importância de que as políticas públicas, também a de cultura, mas não só de cultura, sejam capazes de financiar experiências como essa, pelo potencial que tem de distribuir renda, de promover dignidade, de assegurar direitos, né? Então a gente conquistou, e eu fiz parte junto com Fabiano Piúba, com Chauí, com uma turma grande aqui do Ceará, a gente conquistou esses investimentos que estão sendo possíveis de acontecer agora no Brasil, num momento muito difícil, onde a cultura brasileira era atacada frontalmente, né, no governo de Bolsonaro, que não só destruiu o Ministério da Cultura, mas criminalizou os artistas, criminalizou a cultura brasileira, e nós conquistamos a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc, que hoje irriga, né, a cultura brasileira com 3 bilhões por ano, chegando a todos os municípios brasileiros e a todos os estados também do nosso país. Isso é histórico, isso nunca tinha acontecido. Nós temos municípios no Ceará que executaram política pública de cultura pela primeira vez com a chegada desses recursos, e eu tenho muito orgulho de dizer que junto ali com o time do Brasil ajudamos a escrever essa lei, brigamos por ela, né, num momento muito difícil do nosso país. Mas a gente sabe que ainda, até por essa característica, a cultura, o Ministério da Cultura tem 40 anos. Desde que ele foi criado e destruído 3 vezes. Né? Então isso, para solidificação das políticas, é muito ruim, porque você tem sempre que começar de novo, né, uma história em um campo que é amplo, que é diverso, que é complexo, porque você tem de instituições como aqui a Carrapato Cultural, a produtoras, a bandas, a editoras, a cultura popular. Então você tem um campo extremamente diverso que exige uma política também diversa para chegar em todas essas pessoas, né? Então a nossa defesa é de garantir e ampliar esses recursos, fazendo com que cada município receba dinheiro do governo federal, igual acontece na saúde, não é assim? Chega dinheiro do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, que cada ente da federação tem uma responsabilidade de financiar para que você possa ter uma condição de atender a toda essa demanda. E hoje, você sabe, o Congresso Brasileiro é detentor também de um poder financeiro muito grande, né? Quase 50% da riqueza produzida pelo país hoje está na mão do Congresso, através das emendas parlamentares. E muito pouco ou quase nada disso tem sido investido na cultura, né? Então, o nosso compromisso vem também de garantir a manutenção e a ampliação dessas políticas que nós conquistamos e que, se a gente não renovar, ela termina daqui a 2 anos, né? Porque a Política Nacional de Blanc, ela tem parcela esse ano e mais 2 anos, se ela não for renovada, ela acaba. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, a renovação e a ampliação dessas políticas, como também um compromisso de um futuro mandato, né, com o fortalecimento e o financiamento dessas experiências de base comunitária, que se articulam com movimentos sociais, que se articulam com movimentos populares de cultura e que garantem, por exemplo, uma experiência como essa, que precisa ter mais visibilidade, ter mais condição de acontecer, né? Então, essa é a nossa intenção nessa caminhada, né? De conhecer, de firmar compromissos e parcerias, e a gente conquistando a vitória, né, de honrar com isso e fortalecer essas experiências que tem no Ceará inteiro e que são super potentes e que ainda acessam uma parcela muito pequena da riqueza produzida no nosso estado. Infelizmente. É bom demais a gente ouvir isso de uma pessoa que atua, né, como gestora de uma área que é estigmatizada, né? A cultura
é sempre vista pela maioria dos políticos como aquela pasta que você tem que fazer um favor, você tem que fazer uma caridade. E é bom demais entendermos, né, uma visão como a sua de que a cultura ela é viável economicamente, socialmente, pedagogicamente, né, que a cultura é de fato isso. Tanto é que a negligência na questão cultural pelo governo de Bolsonaro tem criado um cenário, né, de decadência moral, intelectual, de agressividade, de situações bem espúrias, né? E é muito gratificante ver uma pessoa que trabalha com isso na representatividade pública e que tem essa visão, uma visão civilizada sobre cultura, né? Nem precisa ser intelectualizada, mas que tenha mesmo a visão de que a cultura ela é viável e ela é fundamental, né? Ela é um instrumento fundamental para... E a gente nota que houve um avanço muito grande, né, com as duas leis, e que esse acesso, né, ele foi garantido e em muitos casos os editais eles garantiram uma democratização, mas ainda nós temos uma dificuldade muito grande, que é o processo de burocratização da lei, não é? Para poder garantir o uso adequado da verba, não é? Essa burocracia ela existe para que esse recurso ele seja aplicado de fato como deve ser aplicado, mas isso acabou criando um arcabouço de vacância ali dos artistas que não têm esse conhecimento, não são, digamos assim, alfabetizados digitalmente, e muito menos tem a compreensão de editais que às vezes eles são feitos com linguagens rebuscadas, extremamente técnicas, com exigências que muitas vezes fogem até da compreensão do artista, que acaba tendo que dividir aquela verba que viria para ele com uma pessoa que é profissional, aquele projetista que tem o hábito com aquela linguagem e tal. Qual seria o caminho para que houvesse essa melhora, uma vez que já houve uma melhora considerável? Esse desafio da burocracia é sempre uma questão trazida, de fato, quando a gente abre o diálogo com a classe artística, com os trabalhadores, trabalhadoras. É uma questão que sempre vai existir, porque é isso, o acesso ao recurso público ele vai ter que ser mediado por mecanismos, né, de controle, proteção, de investimento, onde que esse recurso está sendo investido, a prestação de conta, a documentação que precisa ali ser apresentada para saber se aquele projeto, aquela pessoa tem alinhamento com a finalidade daquele fomento, né, daquele investimento. A gente vem num movimento de simplificação. Essa simplificação ela exige alterações na lei, porque, em geral, essas exigências estão colocadas nas leis. Então, eu, por exemplo, enquanto secretária, né, que fui, não podia simplesmente desconsiderar e transformar aquilo. Então, a gente passou por alterações significativas da legislação e recentes. Então, tem um processo também de implantação disso, da própria estrutura da secretaria, se alterar os sistemas, né? Então, tem ali um processo de simplificação das prestações de conta, que sai daquela controle mais de procedimento e vai para um controle de relatório de execução de objeto, né? Então, isso tudo já veio acontecendo. As melhorias que precisam acontecer ainda no mapa cultural, que ainda é uma ferramenta que melhorou, mas que ela pode ajudar muito com atualizações de base tecnológica que simplificam esse contato. A Secretaria da Cultura começou a utilizar a ideia dos editais em linguagem simples, com recursos de acessibilidade, porque você traduz um pouco o juridiquês, né? Que às vezes até para a gente que é gestora, que está acostumado com aquele linguajar, é difícil, porque quando vai muito para o campo técnico, né? Isso dificulta mesmo o acesso das pessoas. E eu entendo também que, pela diversidade do campo cultural, a gente precisa cada vez mais amadurecer e criar outras formas de acesso ao recurso que ainda não existem. Eu não posso tratar um mestre da cultura popular com
com o mesmo modelo de financiamento que eu trato uma grande produtora audiovisual, por exemplo, ou uma grande produtora de teatro, ou né, uma grande instituição. Eu não posso fazer isso. Não tem condições. Né? Então, porque se a gente faz isso, a gente está criando um mecanismo de exclusão na partida. Então, eu acho que a gente tem um desafio que é de criar formas diferentes de acesso ao recurso para públicos diferentes do setor cultural. Né? E isso é desafiador, porque isso exige inovação, isso exige pensamento, reflexão, numa pressão que a gente tem o tempo inteiro para quem está na gestão de fazer logo, de executar logo. Logo quando eu cheguei na secretaria, eu dizia que a gente sempre repetia o que sempre foi feito e apagava incêndio, né? A gente não parava para olhar o que a gente estava fazendo e dizer, peraí, tá dando certo, não tá dando certo, o que é que a gente precisa... E às vezes pela própria pressão do campo também, né? A gente ia querer mudar o edital do Ceará das Artes, Ave Maria, não, porque isso aqui já foi conquistado, isso aqui... Não, a gente não tá querendo tirar direito, a gente quer aperfeiçoar, facilitar. Esses mecanismos, né? Então, o que é que eu acredito que é muito importante? Primeiro, a gente garantir a reeleição do presidente Lula para garantir a continuidade desse projeto, porque a gente precisa de um tempo para essas coisas irem se solidificando. A gente avançou muito do ponto de vista da estruturação do Sistema Nacional de Cultura. Existem experiências incríveis acontecendo e o Ceará, inclusive, tem sido uma referência do que tem feito aqui para o Brasil. O governador Eumano inaugurou também um repasse fundo a fundo para os municípios. Então, pela primeira vez na história, o Fundo Estadual de Cultura repassou recurso para os fundos municipais de cultura e a gente está tendo essa experiência, inclusive, de formar equipes, de formar times de gestores, de gestoras, de técnicos. Então, isso vai dando uma maturação para o setor que vai permitir que a gente desenvolva mecanismos que sejam mais acessíveis para cada público desse e a gente combine com o município. Você vai atender essas coisas e o Estado vai atender essas. Como acontece quando você vai para a saúde, unidade básica, todo mundo sabe que é responsabilidade do município. E hospital, todo mundo sabe que é responsabilidade do governo federal e a UPA do governo do estado. Você tem uma partilha de responsabilidades. Isso na cultura ainda não existe. Então isso fica tudo ainda muito confuso, né? E a gente avançou muito nisso. Nós temos algumas experiências muito legais em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, quando eu estava como secretária, testando um pouco esses mecanismos. Tem a discussão, por exemplo, da renda mínima. Né? Então, você garantir ali que os trabalhadores e trabalhadoras da cultura tenham assegurados uma renda mínima. Porque um mestre da cultura popular, por exemplo, a sua existência, ele já está contribuindo com a nossa cultura. Ele tem o seu terreiro, ele tem o seu grupo de reisado, ele tem, né? E você tem artistas também que estão entre temporadas. Então, você precisa amadurecer, de fato, né, esse campo das políticas para que eles consigam dar conta dessa complexidade que é o setor dentro da sua diversidade. Porque senão a gente já parte de um especialmente sempre os mais vulneráveis, né? Porque os que têm mais estrutura conseguem se estruturar melhor para atender aquela exigência. E tem uma outra dimensão também que eu acho que é muito importante, que eu tenho dito muito, que é uma agenda prioritária para o próximo mandato do presidente Lula, com o Ministério da Cultura forte, como a gente sabe que ele é eleito, a gente vai ter, que é a discussão do campo do trabalho, do trabalhador e da trabalhadora. Né? O trabalhador e trabalhadora da cultura, ele ainda não tem garantias previdenciárias, né? Ele ainda não tem um sistema que regulamenta o seu trabalho. Ele não é visto como um trabalhador. Ele não é visto como um trabalhador. Então, o edital, que deveria ser um fomento a uma atividade, vira a sustentação dessa atividade. E pela sua característica, ele nunca vai dar conta disso. Né? Porque ele precisaria ter ali uma outra dinâmica, né, social e econômica que garantiria o funcionamento dessa cadeia, dessa grande cadeia social e econômica que é a cultura. Né? Então eu acho que tem um campo também dos direitos trabalhistas e da regulamentação do trabalho em cultura. Um trabalhador da cultura envelhece, adoece, passa por uma situação de restrição que não pode trabalhar. Vive como? Acessa como? Porque aí ele é obrigado a ter um MEI. Se ele tem um MEI, ele não consegue ter seguro-desemprego. Ele não consegue acessar benefícios sociais. Mas ele tem um MEI, ele não é um empreendedor. Ele tem um MEI porque é a forma... Então você cria Foi criada para ele ter acesso. Para ele ter acesso. Então você cria uma armadilha muito perigosa para o campo do trabalho na cultura, entendeu? Então eu acho que a gente teve que reerguer o Ministério da Cultura, garantir a execução das políticas para que o dinheiro voltasse a circular no campo cultural, e acho que os próximos mandatos, né, por isso que é tão importante
para todo o Brasil, mas para o campo cultural que a gente está conversando aqui, é muito importante essa continuidade do projeto, porque eu acho que é um momento de se amadurecer nesse sentido, entendeu? Exato. Assim, porque senão a gente vai ficar sempre nesse lugar de uma precariedade, de uma sazonalidade, de um acesso de poucos, né? Descontinuidade, não, De uma fragmentação. exatamente, que não vai dar conta da potência que é o campo cultural, né? Então, enfrentar esse debate do trabalho, do trabalhador e da trabalhadora, posicionar isso, inclusive politicamente, é muito importante para a garantia de direitos e de dignidade para essa classe, né? E a gente sabe que isso só vem com muita luta mesmo em governos comprometidos, precisa fazer a disputa, porque a gente está num governo de frente ampla, então o campo cultural tem que se manter organizado, ir para cima, como foi nos outros momentos, para garantir que a gente dê mais solidez, né? E a gente tenha mecanismos que deem conta dessa diversidade. O mestre da cultura popular, ao produtor, da arte contemporânea, aqueles que vão fazer circulação nacional e internacional, fomentando todo esse ecossistema que é riquíssimo, né? E que é o que pode garantir também nossa soberania. E tem um papel crucial, né, na economia. Agora, você tocou num assunto que é fundamental. Nós precisamos garantir, por uma questão de sobrevivência, garantir a reeleição de Lula, né? Bem como a reeleição do Elmano. Com o governo do Bolsonaro, né? Nós tivemos aí a abertura dos portões do inferno, né? É uma decadência que não tem hoje no meio político da direita e da extrema direita. A falta de vergonha em admitir que é bandido chegou assim ao extremo. Hoje você admite na cara de pau que não, eu sou bandido mesmo, e daí, não é? Como nós temos exemplos agora recentes, culminando com esse de muitos partidos, muitos líderes, né, da extrema direita, nutrindo a esperança de que os Estados Unidos façam uma invasão, né, ao Brasil, que é para poder eles tomarem o poder outra vez. E esse é um projeto excludente, né, um projeto de fascismo extremo que coloca em risco a população como um todo, até os adeptos a essa ideologia, né? Porque na realidade é tudo pelo orçamento, né? A tendência é se apropriar do orçamento e o povo que se lasque, né? Então a gente vê que o cenário é de desafio, né? Nós precisamos não só manter a continuidade, mas também renovar algumas mentalidades dentro da própria esquerda. Exatamente. Né? Precisamos de arejamentos, né, de administrativos que sejam mais próximos do discurso, porque você ter um discurso e não ter a praxis é uma coisa complicada. E em algumas instâncias, né, nós temos essa contradição, né? E reconectar pelo sentido que a gente está fazendo política, exato, né? Porque justificar que a estrutura política é assim, para justificar práticas a continuidade, que né? nos distanciam da nossa luta, né? De uma política a serviço, né? Do bem viver, vamos dizer assim, esvazia o sentido público e político e coletivo, especialmente, porque a política ela deveria ser uma atividade estruturalmente coletiva. Né? A partir do momento essencial, né? E a partir do momento que isso se esvai, isso vira um projeto individual, em que, por exemplo, você falando da extrema-direita, né? A extrema-direita montou uma estrutura, né, baseada na mentira, né? E no ódio. Né? No ódio, na violência, na agressividade. Com muito dinheiro envolvido para sustentar essa força que eles ocuparam, especialmente nas mídias digitais, para manter toda essa estrutura, inclusive contra nós mulheres, essa estrutura de ódio, de misoginia nas redes sociais contra as mulheres, que é um desafio a mais, que tem provocado, né, essa onda de feminicídios, por exemplo, no Brasil. Está tudo ligado, né? E construir política a partir disso para estar no poder e, como você colocou, se apropriar da riqueza do Brasil em seu próprio benefício, no benefício do seu próprio grupo. Tá aí o escândalo do Banco Master, com praticamente todos eles envolvidos,
né? E muito dinheiro. Um dinheiro que ninguém sabe nem. É. Eu digo assim, são quantos zeros, né? Porque a gente não, a gente não consegue nem escrever o tanto de zero dos bilhões, né? Tirado de aposentado. Pelo amor de Deus. Então, assim, é de uma pobreza, não é? Imensa. Política imensa, né? E a gente decadência, né? Então a gente não pode. A disposição de estar nessa luta tem a ver também com isso, né? Assim, de como é que você disputa esse espaço, renova, mantendo a firmeza nas práticas, né? Que constrói uma política com aquilo que a gente acredita, né? Não cedendo para a pressão dessa estrutura, para ser um agente de combate a essa onda de mentiras e de ódio que a extrema-direita tem trazido e colocado na política, né? E assim, de uma forma muito ostensiva, né? Uma Muito. forma assim que chega a ser intimidadora em todos os sentidos, né? Eles se apropriaram de vários setores do Poder Judiciário. Eu vi agora você comentando sobre essa onda de ódio contra a mulher, não é? Eu vi no ICL, né? Estourou aí um áudio do TJ do Rio de Janeiro. Um cara, um juiz, né? Foi preso em flagrante, batendo na mulher e tal. E o próprio Poder Judiciário dizendo, o cara lá dizendo, não, fica tranquilo. Fica tranquilo que isso daí vai ser... O pré-candidato ao governo aqui no Ceará é condenado por violência política de gênero. Não poderia ser candidato. A gente não pode normalizar. Não pode. Um deputado federal, o André Fernandes, cometendo um crime de transfobia contra uma deputada federal eleita, ridicularizando, e nada acontece. Não pode, porque se os nossos representantes, né, que estão lá para exatamente fazer a lei valer, infringem a lei em rede social. E ainda dão a garantia que ela será violada. Entendeu? Então fique tranquilo que então, você assim, como que uma pessoa condenada por violência política de gênero pode ser candidata? Não pode. Né? Como que um deputado federal eleito bota no seu perfil na rede social um ataque a uma outra deputada com termos chulos, sórdidos. É crime. Usar nome morto para uma pessoa trans é crime de transfobia. Ele tem que responder por isso. Então, enquanto de fato a estrutura política e judiciária, né, não entrar em campo para defender os nossos direitos, achar, como foi que eu ouvi uma frase muito interessante, é um fascista disfarçado de humorista. Coitado dos humoristas. Uma profissão tão digna, que nos traz tanta alegria, e que a extrema-direita tem se apropriado, né, para fazer piada cometendo crime. Né? Assim, para esconder um crime. Então é um absurdo e isso, assim, né? Eu acho a cara de pau maior. Eu tenho acompanhado as últimas declarações, né? Que ele foi condenado agora contra o ataque à Janaína. Isso. Né? E ele dizendo que não, o que precisa ser refletido é esse falso poder que a mulher tem. Cara, como é que pode? Né? O que merece reflexão é isso. A gente não pode mais viver de faz de conta. Que é e tá aí normalmente candidato e continua soltando mentiras, continua atacando todo mundo. O feminicídio, ele começa no discurso, né? Ele começa no ataque verbal, quando você autoriza a desrespeitar, a desvalorizar, a diminuir, a atacar uma mulher. E isso isso não sou eu que estou dizendo. Né? E isso vai numa crescente, e os pares vão se sentindo autorizados a achar que vão chegar ao extremo de tirar a vida de uma mulher pelo simples fato dela ser mulher. E aí, quando a gente tem uma Câmara Federal de 22 deputados e 2 mulheres, né? Também a gente precisa... Então, isso é uma das energias que me anima, né? Nessa pré-candidatura, de poder ampliar a representatividade das mulheres, né, com compromisso com os nossos direitos e com a defesa, né, daquilo, porque nós somos um alvo prioritário dessa máquina de ódio e de mentira montada pela extrema-direita. Né? Então, fazer essa caminhada, conversando com mulheres, reunindo mulheres e também convocando os homens para essa luta, né? Porque nós não queremos ser melhor do que nós queremos estar lado a lado, nós queremos estar construindo junto. A democracia só vai ser possível
quando a gente tiver uma igualdade também de gênero, né? A gente quer só respeito, a possibilidade de ocupar os lugares sem ser... a gente já precisa trabalhar 2 vezes para provar a nossa capacidade e competência, né? Então, isso é uma das outras coisas que me anima muito, assim, né? Além de entender que a cultura tem que ter uma bancada na Câmara Federal, pela importância que o campo tem para o Brasil, e hoje nós temos poucos representantes, né? No Ceará temos assim alguns aliados, mas ainda você não tem ali uma presença, né? Então a gente tem conversado com algumas pessoas, existem algumas candidaturas no Brasil ligadas à cultura, com essa ideia da gente formar uma bancada da cultura na Câmara Federal e aumentar a presença das mulheres nesse lugar, né? Que ainda é muito masculino, ainda é muito misógino e reproduz dentro dessa estrutura a energia, né, que essa estrutura machista produz, né? Então, só com a nossa presença lá, em maior número, também, nós vamos conseguir ajudar a transformar isso, né? E tirar essa pecha de que o Congresso é inimigo do povo, que veio a partir do bolsonarismo, né? A situação do preconceito estrutural ele já estava presente antes de Bolsonaro, mas quando o Bolsonaro chegou, ele aditivou ao extremo, né? Ele trouxe a falta de vergonha. O que eu acho que é inadmissível que ainda existam pessoas que aderem a esse projeto de exclusão, né, militarizada, né, atrelada ao banditismo, né, é uma questão de inaceitabilidade mesmo. Como é que uma sociedade educada, civilizada, possa aceitar isso, né? Mas com o Bolsonaro, a mulher virou um alvo muito mais fácil, e se for inteligente, se for ativista, aí é que ela se torna inimiga mesmo e é o alvo a ser abatido, né? Como muitas já foram abatidas mesmo. Marielle, né? Um grande exemplo disso. Então é um desafio. A sua candidatura trabalha com o viés da cultura, trabalha com o viés da igualdade social e é mulher. Exatamente. Né? É um desafio. Mas é nesse lugar e é muito legal, tem sido muito legal percorrer o Ceará, conversar com as pessoas, porque também é um perfil de pré-candidatura que não tem tantas, né? É uma outra geração, mulher, que faz esse contraponto, né, de uma disputa à esquerda. A gente sabe que nosso governo, tanto no Estado como no Brasil, é um governo de frente ampla. Então, nós que compomos esse governo, que acreditamos no presidente Lula, no governador Eumano, como líderes comprometidos, né, com um projeto de Brasil e de Ceará, onde as pessoas vivam bem e tenham dignidade, né? Nós temos que fazer a disputa, inclusive, para ajudá-los a avançar à esquerda. E é nesse lugar que eu me coloco, né? A partir da minha trajetória, das pessoas que estão junto comigo nessa caminhada, né? Defendendo que a gente possa avançar em políticas que promovam realmente... A gente vê, né? O Ceará está crescendo, é o primeiro do Nordeste, Fortaleza é a maior capital, primeira economia, mas ainda muito concentrada, com muitas desigualdades sociais, de gênero, né? No estado todo, né? No estado inteiro. Então, como que a gente consegue pegar essa riqueza que está crescendo e que está sendo produzida, mas numa lógica de que as pessoas consigam acessar de uma forma mais igualitária, para reduzir. O grande desafio é esse, né? Reduzir... Teve agora uma notícia recentemente de que 35% das famílias, das pessoas no Ceará saíram da extrema pobreza. A renda, né, dos 10% mais pobres cresceu 40%. É sobre isso que a gente está falando. E para isso, isso só é possível com um Estado forte, com políticas públicas que promovam a equidade, porque essa lenda também do empreendedorismo, do falso empreendedorismo, né, de que você faz... Vai depender da sua vontade. Isso, para quem vem de um lugar de privilégio, é muito fácil, porque aí sim, depende da minha vontade. Mas querer colocar num pé de igualdade uma pessoa que vem de uma situação de maior vulnerabilidade com a que vem com uma situação de maior privilégio, essa que tem mais vulnerabilidade precisa de um Estado com políticas de redistribuição de renda, de educação. Tá aí a revolução que o Lula, primeiro presidente sem diploma, mas que fez através da educação. Né? Então, isso é muito... vivendo justamente num período em que é uma tendência mundial, né? Que é o império do currículo, né? Porque o currículo no papel ele é
grandioso, pós-doutor não sei aonde, não sei o que e tal. Agora, e a sua prática? Exatamente. Qual é a sua prática, né? O que é que você faz, né? Só o que a gente vê é gente extremamente escolada, com pós-doutorado e com postura, né? Bem sórdida. Isso é o que mais acontece. Agora, o que é que nós temos para poder reeleger Elmano e Lula? Qual é a nossa missão mesmo? Porque não é só trazer consciência, não é só trazer renovação. É aprimorar esse projeto. Né? Nós já chegamos numa fase que reeleger não é mais a prioridade. Além de reeleger, nós temos que aprimorar o projeto. Exatamente. Né? Porque esse projeto está dando certo. O Lula pegou um país desmontado, né? e já alcançou índices, né, fantásticos. Mas nós precisamos renovar. Impressionante, né? A capacidade do Lula. Demais. É um fenômeno. Fenômeno. Lula é um verdadeiro fenômeno. Se todos que estivessem na condição de liderança dentro da esquerda, não é só do PT, dentro da esquerda, da concepção de esquerda, tivesse. Agora imagine o Lula com um Congresso melhor, né? Porque o Lula necessário demais renovar o Lula com o Congresso que tem, conseguiu avançar, né? Tá conseguindo aprovar o fim da escala 6x1, vamos ver aí no Senado. Conseguiu dar isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil e dar desconto para quem ganha até 7. Né? Manteve os programas sociais na luta ali para essa história do teto de gasto e nessa confusão. A própria política nacional... Que é um engodo, né? Essa conversa do teto de gasto é um engodo. Só com as coisas, né? A própria política nacional de Blanc, na votação do orçamento, tentaram reduzir de 3 bi para 600 milhões. E ele segurou, né, o investimento, garantiu a parcela integral num desafio hercúleo de um congresso dele de 513, ele tem 100, né? Agora, aí eu acho que para a gente aperfeiçoar o projeto, tem a ver também com isso, né? Como que a gente faz com que o Congresso Brasileiro, a Câmara Federal, o Senado e também aqui a Assembleia Legislativa tenham um perfil de pessoas comprometidas, né, com um projeto popular, de inclusão, de garantia de dignidade, para que as negociações não precisem nos fazer ceder tanto em temas que são importantes. Né? Então, acho que por isso a importância desse debate do Congresso. Né? Como é que a gente tem um Congresso mais aliado dessa luta? Porque é isso, nós defendemos a democracia, né? Então você acaba indo para aquele espaço ali do Congresso que você vai precisar construir mediações com uma maioria descomprometida, que não tem compromisso com essa agenda, né, que a gente defende. Então, que os movimentos sociais continuem fortes, articulados e reivindicando, porque às vezes também tem esse risco, né? Como é um governo aliado do campo popular e dos movimentos sociais, os movimentos sociais não podem... Tá aí o MST mantém sua agenda. Mantém sua agenda de defesa. Uma trajetória impecável. Impecável e garantindo a luta e as conquistas, né? É papel do movimento social tensionar, porque senão o governo... O campo da direita e da extrema-direita está muito bem articulado. O mercado financeiro está muito bem articulado para manter seus privilégios, né? E manter sua... Então, o campo popular também precisa fazer isso. Né? Então, eu acho que a reeleição do presidente Lula e do governador Eumano, melhorar a Assembleia Legislativa e o Congresso, no sentido da eleição de pessoas que têm um compromisso real com um projeto democrático e popular, e um fortalecimento e articulação dos movimentos sociais que mantenham sua agenda de luta, né, de defesa das pautas que são importantes. Citei aqui o MST pela a referência que tenham, né, e inspiração que tenham nesse movimento, mas tem muitos outros, para fazer com que a agenda avance, né, para o caminho que a gente, de um Brasil que a gente acredita, que seja de todos, de todas, que seja respeitado, né, no mundo. Né, o Lula virou, na verdade a reeleição do Lula virou uma questão não só para o Brasil, né, porque o Lula foi o único líder que peitou e que colocou o Donald Trump no lugar dele. Então ele virou uma voz pela América Latina, pelo Sul Global, né, segurando ali essa onda, né, de violência do Império Norte-Americano, né, ali que o Trump significa tanto. Né, então eu acredito que essa é uma tarefa nossa, e os mandatos podem e devem ser ferramentas, instrumentos de apoio à articulação dessas lutas. Com certeza. Então, Lula se tornou uma esperança mundial. Né?
uma projeção que é insuperável, né? Lula, para mim, hoje ele é o maior político que o Brasil já teve, né? Uma pessoa que demonstra uma inteligência, uma habilidade, uma perspicácia muito atuante, né? Infelizmente estamos chegando ao final, né? Uma conversa muito proveitosa, muito boa, e eu gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais para o povo, né, da comunidade Carrapato, para o Novo Lameiro, para o Crato, para o Cariri e para o Brasil em geral. Acho que é isso, assim, eu deixo a Secretaria da Cultura, né, com um sentimento de contribuição efetiva para o fortalecimento da cultura do Ceará e do Brasil, para me colocar nesse lugar de militância e de diálogo e articulação, né, com as pessoas para a defesa de um projeto, né, do qual eu faço parte, do qual eu acredito, né, e defendo como importante para o nosso país e para o nosso estado, e que tenha, claro, a cultura como uma base muito fundamental, como vocês fazem aqui, né, na comunidade, a partir dessa experiência, que pode ser fortalecida e replicada para outros lugares. Então é nessa intenção que eu tenho vindo, conversado com as pessoas, reunido, né, para fortalecer essa agenda, né, de um Brasil para todas as pessoas, de um Brasil que respeite a diversidade, que seja democrático, né, que se respeite no mundo, e que a gente possa ter uma caminhada onde a dignidade, o bem viver e a alegria, porque eu tenho dito que a alegria é uma das coisas mais importantes que existe, seja um direito das pessoas, né, e que a gente possa fazer o nosso Brasil crescer com distribuição das riquezas, né, e com garantia de direitos. Então eu estou nessa luta, né, vou trabalhar muito para a reeleição do presidente Lula, trabalhar muito para a reeleição do governador Eumano, para a melhoria do Congresso, e se Deus quiser, tudo dando certo, a gente tendo todas essas vitórias, esperar também contribuir para o fortalecimento de iniciativas culturais, comunitárias, de educação, né, que são muito importantes para a alma também do nosso povo. A gente está precisando alimentar a nossa alma, né? E a cultura é muito, muito bom. Então, agradecer muito poder estar aqui conversando com você, né? Conversando com todo mundo que está ouvindo, né? Que vai poder ouvir um pouco essa conversa, e me colocar à disposição, né? dessa luta, desejando aí uma sorte para nós, que a gente possa ter nosso futuro, né? E um futuro que também tem rosto de mulher. Eu acho que a gente está uma política e um futuro que também tem rosto de mulher. Luísa, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, né? Sou Marcos Leonel e esse é o Giro Podcast.